concluir este ciclo de reflexões e trocas tão relevantes, teremos agora a mesa redonda de encerramento. O tema desta conferência será o futuro do direito e do judiciário, o papel da ANDES no cenário nacional. Como presidente da mesa, convidamos o desembargador Guaraci de Campos Viana e os debatedores, desembargadores Carlos Cini Marchionati, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Carlos Augusto Torque de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Mirza Delma de Oliveira Cunha, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Maurício Paes Barreto Pizarro Drummond, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região do Estado do Rio de Janeiro, Rejane Andersen, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e Fernando Foch, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vamos receber os participantes com uma salva de palmas, por favor. Boa noite a todos os heróis da resistência. Muito obrigado por essa resistência aqui. Vamos sentando aí e eu vou fazer um apelo, onde você quiser. Eu vou fazer um apelo para nós tratarmos desta mesa com a máxima informalidade. A máxima informalidade. Vou pedir perdão aos meus nobres colegas, todos aqui conhecidos, que eu não vou ficar lendo o currículo deles, que a gente tem que encerrar às 18 horas. Agora, às 20 horas, nós estamos no jantar na sala aqui do lado. Eu aconselharia vocês, antes de sair, dar uma olhada como está bonito ali. É muito bom. E nesse horário, vamos ter sorteio de brindes da Boa Terra e também da Transpetro no jantar. E, evidentemente, amanhã, os desembargadores associados da ANDES e os desembargadores que tiverem interesse, vamos fazer uma reunião numa sala aqui embaixo, para discutirmos os rumos que vamos tomar daqui para frente, se vamos fazer e onde vamos fazer o próximo congresso, e, enfim, e discutir outros temas também. Eu só queria fazer uma mensagem aqui. Nós começamos esse congresso falando do futuro, da importância do judiciário, inteligência artificial, e vocês viram aí que todos os painéis, de certa forma, falaram do futuro. E esse painel aqui conta com pessoas, todas elas da minha, vamos dizer assim, que eu tenho uma admiração muito profunda, e por isso, eu posso tomar a liberdade de dizer que, pelo adiantar da hora, cada um de vocês vai falar apenas 5 minutos. Eu também acho. Estou aqui na mesa concordando. Acho que só o governador muito bom ali que quer falar 2 horas, mas deixa ele por último, a gente vai embora para ele ficar falando. Bom, eu peço licença às mulheres presentes, sobretudo a minha mulher aqui, minha esposa Gisele, minha filha Valentina, para fazer uma pequena metáfora sobre a reforma tributária. Não é machista, mas vocês vão entender bem. E eu já tive a oportunidade de falar isso. Ficaram 40 a 25 anos discutindo como fazer uma cirurgia plástica para melhorar o rosto da mulher. Chamaram todos os especialistas possíveis e imaginários do planeta para dizer: temos que melhorar, tirar o pé de galinha, se esticar aqui, e 25 anos depois fizeram a intervenção cirúrgica. Botaram a mão espaldada, ficou 3 anos discutindo no Congresso e tal, quando resolveu tirar a venda, a pessoa olhou e disse assim: ficou pior do que estava. Aí, como a reforma tributária vai demorar 20 anos, se ela fica calma, porque daqui a 20 anos vai parar. E veja só que é um negócio interessante. Uma pauta da ANDES é justamente a pauta da federalização da justiça. E todos estão remando contra isso. Querem levar tudo para Brasília, concentrando todo o poder em Brasília e sonegando a Constituição Federal, que preserva a autonomia e a independência dos Estados, inclusive do Judiciário. Texto expresso da Constituição.
Então, a gente, evidentemente, é uma força, digamos, ainda incipiente, mas certamente o nosso objetivo aqui é buscar o auxílio e o apoio das nossas co-irmãs para fazer uma revoada nacional e utilizar essa ideia de que é muito importante nós tirarmos da União aquilo que não deveria estar lá. Exatamente essa maneira. É uma coisa rara, certamente vai demorar outros anos para frente, mas se a gente começar, fica mais tempo. Veja só que interessante, nós estamos com dificuldade de pagar nossas aposentadorias. Há um fluxo de caixa prejudicado. O que vai resolver? Aumenta a despesa. Então, onde vai sair o recurso? Onde vai sair? Porque a receita não vai aumentar, ela só tem que diminuir. Então, todo isso que foi feito da reforma tributária vai impactar na nossa, vamos dizer assim, atividade judicial ao longo do tempo. Como disse, vou passar, peço perdão por ter derrotado também os 5 minutos, mas vou passar a palavra por ordem, primeiro as mulheres que estão aqui, obedecendo, e depois a gente faz por ordem. Então vamos fazer o seguinte, começa pelo doutor, vai para a doutora, desembargador, passa para cá e termina lá. E aí no final a gente faz um brief, se alguém quiser interagir, vamos discutir aí o papel da nossa associação amanhã, e que de resto amanhã será também feita a carta de Foz para eles, que a gente pretende dar a divulgação. Já disse isso, vou dizer de novo, nós estamos filmando esse evento 100% e ele será disponibilizado nas plataformas da ANET, e eu espero que todos se associem para poder lá buscar a fonte de todas essas discussões aqui. Então, sem mais delongas, passo a palavra para... Boa noite a todas e todos, prazer estar aqui. Meu nome é Carlos Torque, eu sou vice-presidente pela segunda vez do Tribunal de Justiça do Amapá, um dos menores tribunais do país, somos apenas 9 lá, e claro que nós, 9 mais 9, nós não podemos esquecer em tribunal pequeno os nossos erros, que são sempre referenciados. A de luz da inspiração trazida pelo desembargador Leon Douglas, e eu vou direto ao tema porque a presidência da mesa desde que tem que acabar até às 18 horas, só faltam 2 minutos, suficiente. Eu acho que o papel do judiciário e sua estruturação no futuro, nós estamos mudando a partir de 2015, já há uma mudança radical e em andamento, e ele sai daquele sistema individual de aplicação da justiça, do livre convencimento fundamentado, para o sistema de precedentes. E aí o nosso papel é de sedimentação da segurança jurídica a nível de segundo grau. Então, nós saímos de uma situação anterior para, na minha compreensão, um sistema devidamente organizado de aplicação da justiça. Eu acho que esse, no segundo grau, é o nosso desafio. Porque a principal dificuldade do estabelecimento de precedentes não é o primeiro grau. Eu tenho pesquisas feitas no nosso tribunal que, em geral, os juízes do primeiro grau seguem os precedentes. Mas nós, no segundo grau, temos imensa dificuldade. Nós ainda estamos na concepção individual do livre convencimento fundamentado para tudo e qualquer coisa, inclusive matéria de direito já pacificada dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal, e algumas vezes até em incidentes de precedentes ou IACs ou súmulas do nosso próprio tribunal. Então, esse é um desafio nosso para o segundo grau. E aí eu entendo que o papel da ANET nesse cenário é nos levar a esse sistema de aplicação da justiça. E para isso eu acho que o desafio dela é criar pontes. Seja com a Escola Nacional de Formação, eu acho que nós precisamos rever alguns valores para o nosso segundo grau, seja com o MB, seja com o Conselho Nacional de Justiça, seja com o STJ, seja com o Supremo Tribunal Federal. E eu, diferentemente do que nos inspirou William Douglas, eu vejo que nós temos hoje esse
papel está sendo extremamente relevante. Vejam que hoje amanhã termina o nosso evento, segunda-feira já tinha programado um evento de mesma natureza, com segundo grau pelo Superior Tribunal de Justiça, conduzido pelos ministros presidente e vice-presidente, que foi adiado para setembro. Nós temos ainda este mês um encontro de vice-presidente, retomando toda uma trajetória. Então, só nesse período de 30 dias, nós temos 3 eventos com foco e público-alvo, nós, o segundo grau. Então, a ANDES, nesse cenário, tem um papel fundamental. E são 18 horas. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Mirza Thelma de Oliveira Cunha, sou desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Quando o presidente me fez o convite, o tema não era bem esse, então assim, eu vou tentar falar. Concordo plenamente com o que o colega falou. Hoje, no segundo grau, existe, pelo menos no meu tribunal, algumas divergências de decisões e nós estamos tentando nos unir, fazermos reuniões para que haja uma conciliação e uma decisão, para que não haja divergências entre câmaras, sabe? E entre as câmaras, entre as câmaras isoladas e entre as câmaras, o pleno e as reuniões. Somos um tribunal pequeno também, um pouquinho maior do que o seu, porque nós temos 26 desembargadores. Desses 26, atualmente, temos 24 na ativa, porque 2 se aposentaram, estão abertas vagas agora para a magistratura, 2 vagas para a magistratura, deverão vir 2 mulheres agora. E poucos dias antes de eu viajar, o desembargador do 5º Constitucional pela OAB também pediu aposentadoria. Então, acho que até a próxima semana, a outra vai estar saindo a aposentadoria dele, ficaremos com 23 titulares até o meio do ano. Também teremos a OAB em Manaus, vai fazer eleição para mandar a lista 6ª para o tribunal e, consequentemente, nós faremos a nossa votação para mandar para o governador a lista. Com relação a ANDES, eu entendo que, como foi muito bem colocado na palestra de abertura, a ANDES ela veio para somar e não para dividir. Em que pese eu já ter ouvido no meu próprio estado palavras exatamente diferentes, de que a ANDES não haveria necessidade, já que nós somos todos magistrados. Entretanto, eu penso de forma diferente. Eu acho que a ANDES veio para somar, para ajudar a conciliar e para fazer exatamente essa ponte entre nós e os outros órgãos. Inclusive, eu vejo, através das informações, as iniciativas da ANDES de se aproximar de todos e nós mesmos tentarmos trazermos os colegas que ainda não estão para o nosso lado. Porque o que vem para somar e não dividir, ele vem para que a gente consiga angariar mais posições, mais conhecimentos, mais união para todos nós. Em que pese ser uma associação, digamos entre aspas, só de desembargadores, eu não vejo a ANDES desapoiando os juízes. Muito pelo contrário, eu entendo que ela estaria também, e me corrija se eu estiver errada, tá? Ela estaria também para dar apoio aos juízes de primeiro grau em caso necessário. Meu entendimento seria mais ou menos por aí. É importante nós nos colocarmos como iguais em que pese estarmos no segundo grau. Mas, para darmos apoio a um colega, nós precisamos estar unidos. Não adianta só o meu apoio, eu tenho que ter o apoio de uma união para dar apoio aos outros. E
juntos somos muito mais fortes. Boa noite a todos. Eu confesso que fiquei surpresa e lisonjeada com o convite do eminente desembargador Fábio Dutra para participar dessa mesa de encerramento do nosso congresso da Andes. Inicialmente, o que foi aventado é que nós discutiríamos problemas inerentes a todos, a atividade, etc., o que também muitas vezes é tema de nossas reuniões das segundas-feiras da diretoria da Andes. E, não obstante isso, eu tomei a liberdade de conversar com o desembargador Guaraci, que aqui preside, e fiz algumas considerações. E ele me passou um texto, exatamente, que eu entendi sucintamente vamos dizer, não digo resumi-lo, mas dizer naquele contexto o que significaria esse tema dessa mesa, que seria, no caso, digamos assim, evolução dos tempos, a digitalização da justiça, e também, por que não, esse tema de união entre colegas, muito bem dito aqui pela colega que me antecedeu, mas realmente fiz um apanhado e realmente não vou amassá-los e cansá-los em absoluto, mas eu digo que vim a me aposentar recentemente, voluntariamente, do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas venho acompanhando a atividade que foi dos primeiros tribunais a participar desse processo de digitalização. Eu presidi por 14 anos a segunda Câmara de Direito Comercial do nosso tribunal e fui acompanhando essa evolução. Aí, realmente, esse tema que eu trouxe aqui abaixo não vem exatamente, seria muito extenso e isso. Aqui que há que se falar, no caso, em uma evolução dos tempos, que deve vir alinhado com adequada preocupação relacionada à qualidade da prestação judicial, que deve ser alicerçada em pilares evolucionais, sem, no entanto, minimizar a qualidade e a responsabilidade atrelada à atividade desenvolvida pelos magistrados. Atento a esse cenário, eu digo a vossas excelências, meus colegas aqui, que o nosso Poder Judiciário de Santa Catarina, e até foi dito há pouco por um dos palestrantes anteriores, que Santa Catarina está bem evoluída nesse quesito. Então, atento a esse cenário, o Poder Judiciário de Santa Catarina aprovou no corrente ano o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, PDTIC, 2025-2026. Referido documento estabelece as principais orientações para a gestão da tecnologia no Judiciário Catarinense e foi elaborado pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e segue as diretrizes da Estratégia Nacional de TI do Conselho Nacional de Justiça. O mencionado plano reafirma o compromisso do TJSC com as melhores práticas de governança, a busca pela melhoria contínua da performance organizacional e a otimização dos recursos tecnológicos.
quantos se apresentam é um verdadeiro indício de que o futuro do judiciário está atrelado ao desenvolvimento contínuo e paralelo junto às ferramentas tecnológicas. E deste modo fica a certeza, portanto, de que compreender o movimento relacionado aos tribunais híbridos e virtuais nos permite projetar um tribunal mais humano, eficiente e conectado, sendo que o emprego das novas tecnologias importante ferramenta auxiliar do Poder Judiciário para entregar a melhor prestação jurisdicional. Então, o que eu queria dizer a título de colaboração, e parabenizo a ANES pela iniciativa, pela garra, pelo entusiasmo em patrocinar, organizar este congresso, que é o primeiro de muitos que se sucederão, e é uma honra e uma satisfação estar aqui com vossas excelências. Muito obrigada. Se permitem as estimadas colegas e os estimados colegas, sou o Marquionati, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, atualmente convocado no Superior Tribunal de Justiça, convocação que recebi com muita humildade, com muita dedicação, com muito respeito e admiração com a grandeza do Tribunal e também das eminentes ministras e dos eminentes ministros pelo seu conhecimento, experiência e sabedoria, com a capacidade de aliar um volume de serviço descomunal com votos e julgados de alta qualidade. O presidente Fábio Dutra e também a sua esposa, a comissão organizadora, os servidores, os associados todos da ANES estão de parabéns por este belo congresso, histórico congresso, inédito congresso, que vai projetar a associação e também a todos os associados de hoje para o futuro de uma forma muito significativa. Expresso a minha satisfação em rever amigas e amigos e encontrar, nesta ocasião, colegas que conhecia de novo, propiciando um encontro hoje alegre, afetuoso e feliz. Sobre o futuro do direito e do judiciário, eu faria uma reflexão dentro da minha experiência e o que ocorreu no Rio Grande do Sul. Na década de 2000, 2010, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proporcionava ao Superior Tribunal de Justiça cerca de 45% do serviço. Isto provinha, basicamente, das questões de juros bancários e uma questão que praticamente ocorreu no Rio Grande do Sul, que foi sobre a capitalização na companhia telefônica. Estas ações contra a companhia telefônica inundaram o Poder Judiciário gaúcho. E aos milhares chegaram também no Superior Tribunal de Justiça. As decisões eram as mais variadas possíveis, de juízes e de desembargadores. Até que o Superior Tribunal de Justiça emitiu uma súmula que resolveu a questão. Em questão de meses, estas ações se extinguiram. Hoje existem muito poucas ainda, tem em cumprimento de sentença, mas praticamente
se extinguir. Isto me leva a mim a necessidade, o colega que primeiro falou, mencionou a respeito, a necessidade da uniformização da jurisprudência. E mesmo assim, sempre haverá casos com circunstâncias que permitirão a criatividade judicial. Entre tantas questões possíveis de abordar, dentro do conhecimento, da experiência e sabedoria que todos nós temos, esta, no momento, é que eu acho mais importante. Agradeço a generosa atenção de todos. Muito obrigado. Boa noite, acho que está ligado, né? Boa noite a todas e todos. Eu sou Fernando Foch, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E queria começar aqui falando do Congresso pelo aspecto humano, pelo aspecto do congraçamento dos colegas. William Douglas, na sua palestra memorável, disse que a magistratura afeta a nossa saúde. Afeta não só a saúde física, mas afeta a saúde mental. Nós somos massacrados com um volume enorme de processo e massacrados pela solidão do magistrado. Mesmo nos órgãos colegiados, nós nos encontramos uma vez por semana. Nós estamos ali presos naquele claustro que é o nosso mundo dos processos que estão confiados à nossa relatoria. Tenho inúmeros grandes e queridos amigos, desembargadores do Tribunal de Justiça, a quem não vejo. Passo meses sem ver, às vezes um ano sem os ver. Então, isso aqui tem o mérito de humanizar essa carreira tão pesada, tão dura, tão atentatória à nossa sanidade. Eu acho que nós matamos um leão por dia solitariamente, sem nem dividir essas angústias que estão implícitas nesse trabalho monumental. Uma referência, mudando um pouco agora, né? A colega falou, e de fato há esse preconceito contra a ANES, dizendo que nós defendemos apenas interesses dos magistrados de segunda instância. Não, não é isso. Esse Congresso mostrou. Nós defendemos os interesses da magistratura. Nós defendemos os interesses da magistratura. Nós não temos interesses antagônicos com os colegas do primeiro grau. Nós temos interesses peculiares. É diferente. Todo e qualquer interesse da magistratura, seja peculiar à primeira instância ou não, é nosso. E nós o defenderemos. Como temos feito nesses 20 anos. Não é? Esse congresso teve o mérito de mostrar isso. Nós aqui discutimos questões jurídicas e questões ligadas à carreira e falamos genericamente. Nós falamos aqui na situação previdenciária do magistrado e não destacamos os desembargadores. Magistrados estão todos afetados por um fenômeno, não sei se todos concordariam comigo, mas que venho observando. Eu tenho 41 anos de magistratura, é uma vida, e tenho observado durante essas 4 décadas um implacável movimento, não sei se orquestrado ou não, de funcionalização, desculpem o neologismo, do magistrado. O magistrado
está sendo funcionalizado de modo a que a carreira deixa de ser atrativa. Isso nós vimos aqui, e contra isso, com certeza, a ANDES se insurge. A ANDES também se insurge contra essa tendência que nós vemos aqui de desconstrução da federação. O desembargador André Fontes mostrou isso na área tributária. Essa reforma tributária, eu estava ouvindo a palestra, fiquei atônito, né? Isso vai ser uma loucura. Me desculpem a franqueza, mas estamos aqui entre amigos. Mas há também um atentado, com todo respeito eu digo isso, ao princípio federativo, especificamente no judiciário. Eu acho que o CNJ, cuja existência é salutar, cujo respeito à sua competência constitucional é fundamental, mas eu acho que, em certos pontos, ele atenta contra o princípio federativo. Eu falo isso com respeito, eu falo isso sem nenhum intuito de mera contestação, mas é uma advertência colaborativa, construtiva. É preciso que isso seja repensado. É preciso que nós todos, não só você, mas nós todos pensemos isso. Isso tem efeitos sobre a vida do cidadão, porque o direito, ele não se exaure no éter, ele não se destina ao éter, ao espaço vazio, ele incide nas vidas. Nós falamos de vidas, cada decisão nossa incide sobre vidas. Essa aqui é a verdade. Mesmo que nós tenhamos aí uma abstrata, para nós, abstrata discussão sobre tributo entre uma empresa e o Estado. Há vidas ali em jogo. Não é? Então, eu encerro aqui dizendo que, sob esse aspecto, que é uma ótica que me sensibiliza, esse congresso, presidente Fábio Dutra, foi um sucesso. E eu tenho certeza que nós vamos seguir essa trilha. Nós vamos partir para o segundo congresso, com toda certeza, e vamos aumentar aqui os nossos quadros. Precisamos de mais colegas integrando a ANDES e dividindo conosco essa nossa visão ampla, universal dos nossos problemas, inclusive os da magistratura. Muito obrigado. Bom, chegou a minha vez, acho que eu sou o último a utilizar desses 5 minutos que o nosso desembargador Guaraci, que preside a sessão, nos concedeu. Me chamo Maurício Dumont, sou desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Tive a grata satisfação de ver um congresso que agasalha, em sua maior parte, os juízes estaduais do Brasil inteiro, ter a presença de juízes, de desembargadores federais e alguns desembargadores e ministro também do Tribunal Superior do Trabalho. A ANDES é a casa do desembargador e de todas as searas da justiça, e isso é muito importante, porque a maior parte dos assuntos que nos interessam, que nos unem, são comuns. Afinal de contas, a Constituição é uma só para toda a magistratura e a LOAN também é uma só para toda a magistratura. Nas conversas com o desembargador Fábio Dutra, durante a organização desse encontro, desse congresso, ele nos sugeriu alguns temas que ele gostasse que fosse abordado nas nossas falas aqui. E, entre eles, ele tocou em um assunto muito importante, que é a previdência dos magistrados, e nós tivemos uma palestra encurtada aqui, mas muito importante.
a palestra do Glauco. E ele começou essa palestra fazendo a seguinte observação: o magistrado que cumpre os seus caminhos e quer chegar ao final da corrida, quando ele está quase completando, alguém puxa o tapete e muda a regra. É assim que nós, magistrados antigos, que ingressamos lá pelos idos de 1994, hoje o desembargador chega ao segundo grau com uma média de 60 anos, um pouco mais, um pouco menos, né? Ele chega nessa segunda reta, vamos dizer assim. E esse desembargador, quando chega na segunda reta, as preocupações dele já são outras. Ele já está preparando o seu caminho para uma futura inatividade. Essa é a regra, é o taxímetro da vida chegando. E uma das mais importantes, um dos mais importantes temas, né, que o desembargador Fábio Dutra nos ponderou, é a questão da previdência do magistrado. Cada tribunal no Brasil tem, no mínimo hoje, 3 ou 4 magistrados que são regulamentados de forma diferente na previdência. E o Glauco, ele abordou bem isso. É um magistrado admitido antes de 1998, que foi quando eu tinha a expectativa de me aposentar com 30 anos de serviço. Naquela época não havia penduricários, não havia nada que não tivesse, que desse o estímulo ao magistrado de ficar mais tempo do que os 30 anos de serviço. Eu fiz essa conta, eu, advogado, há 4 anos, 5 anos de formado, ganhava tanto quanto meu pai, magistrado, há 35 anos. Isso é um fato. Meu irmão falou: você vai tomar posse para ganhar menos? Eu tinha uma história de vida, tinha carinho pela magistratura, mas pensava, eu vou poder sair por volta de 46, 47 anos, porque eu já contava com o tempo anterior de previdência. Essa expectativa minha, já em 1998, né, o que era 30 anos de magistratura como único requisito, 30 anos de previdência recolhida, né, que era uma situação muito tranquila, já foi alterada, e aí já passou a ter limite de idade. O limite de idade passou para os homens 53 anos, para as mulheres 48 anos. Mais à frente, uma nova regra, né? Quando eu estava chegando na curva, aconteceu o que o Glauco disse, alguém puxou meu tapete de novo, aumentou para 60 anos homens e mulheres 55 anos. Hoje estamos, né, 65 anos o homem e 62 anos as mulheres. Talvez, nos últimos tempos, isso não tenha sido sentido de uma forma mais marcante pela categoria como um todo. E não foi sentido por uma razão muito simples. Passou a existir penduricários. O penduricário é uma escravidão que nos mantém dentro da magistratura. Eu vejo a preocupação do desembargador Fábio, e aí faz a distinção da existência da ANTS, as peculiaridades que o desembargador Fernando mencionou. Nós que estamos na segunda reta desse caminho, não queremos tantos penduricários de natureza indenizatória, nós queremos aumentos e penduricários, se houver, que sejam de natureza salarial, que se integre à remuneração, que seja levado para a aposentadoria. Nós queremos um teto constitucional melhor, mais saudável, mais digno. Essa é a vontade, né, daquele que está no final da carreira. A ANTS, ela se diferencia assim muito das demais associações. Eu fui vice-presidente da MB durante 6 anos, eu cumpri 2 mandatos lá e lutei muito por todas as causas da MB. Mas todas as associações, de um modo geral, todas eu posso dizer, são compostas de 95% de juízes de primeiro grau. E não que eu diga que eles são egoístas, não são egoístas. Eles lutam por melhores condições de vida para eles naquele momento. Simplesmente naquele momento. Não se incomodam de receber, desde que estejam recebendo, parcelas de natureza indenizatória para ter um grande salário, um melhor salário, uma melhor condição hoje.
eles não estão preocupados com o dia de amanhã ainda, porque amanhã eles estarão como nós no final da carreira. Então, existe uma peculiaridade, sim, e a peculiaridade, a diferença que existe é exatamente essa, é o momento que nós estamos vivendo, o momento dos desembargadores, que representa apenas 5%, não são ouvidos nos seus pleitos, que é de uma melhor aposentadoria, uma atividade digna, né? Eles estão preocupados com os maiores ganhos agora, mesmo que de natureza indenizatória e mesmo com exclusão do desembargador. Sem querer me antecipar, que o Guaraci já está olhando para mim com um olhar assim recriminador, eu só quero ponderar uma coisa. As duas questões mais importantes que nós perdemos, né, que o atual juiz perdeu, da integralidade, que é o direito à última remuneração, e da paridade, que é o direito ao reajuste salarial, o inativo no mesmo momento daquele que é ativo, isso colocou uma pá de cal na diferença, na ausência de isonomia dentro das carreiras. Nós temos juízes diferentes dentro de um mesmo tribunal, e eu acho que é uma necessidade da ANTES, né, como um órgão, né, uma associação que congrega juízes mais experientes, que enxerga, né, essa dicotomia entre os membros de uma mesma produção, mas com tratamento diferenciado pela lei. Cabe a nós brigar no Congresso Nacional e buscar, à medida do possível, essa unificação. E é esse o recado que eu deixo nesses 5 minutos, o que será antes no futuro. Eu acho que essa é uma bandeira permanente, tem sido objeto, né, de preocupação da ANTES nos últimos anos, e continua sendo uma das bandeiras do futuro. Eu agradeço, carinho, peço perdão aí se eu extrapolei, desembargador Guaraci, e agradeço